Apocalipse 7, versículo 9 diz: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando, sabe o que? Vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Versículo 11 de capítulo de Apocalipse 7. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Versículo 12, último, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. E a igreja diz: amém. Nós estamos em Apocalipse 7. Aqui, Apocalipse 7, ele vai dar um sinal, do último selo, que é chamado sétimo selo. Já tinha falado, Paladino, dos 6 selos, coisas horríveis e coisas que começaram a acontecer boas. Eu profetizo que nessa noite, irmãos, as coisas terríveis da sua vida vai sair, o que está dando errado vai sair, e vai começar a acontecer coisas esplendorosas, abençoadas, coisas grandes e firmes que a gente não sabe. Amém, igreja? Quando eu leio esse capítulo 7 de Apocalipse, ele fala a respeito das multidões. Havia ali uma multidão, Daniel Félix, havia uma multidão que depois das coisas que aconteceu dos 6 selos, havia uma multidão a qual ninguém podia contar. Tinha um povo, tinha raças, tribos, línguas e nações aguardando a abertura, Antônio Carlos, do 7º selo. Nós estamos vivendo nesses dias em 2022, já se passaram depois do início dos anos, já se passaram 2022 anos, e estamos aguardando o retorno do rei, Tem um filme que diz o retorno do rei. Nós estamos aguardando não mais como advogado, Sandro, mas como justo juiz. Nós estamos aguardando o Senhor que virá em glória, e vai dizer que nesse subtítulo, a partir do versículo 9, na minha Bíblia diz assim: a visão dos mártires na glória. Quando fala a visão dos mártires, é que essa multidão é a multidão que foi salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém? A Bíblia diz, é muito forte, Apocalipse 7, eu sei que o evangelista Rodrigo gosta muito. Vai dizer que depois que viu essa grande multidão, no versículo 10 vai dizer que eles clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. A Bíblia está dizendo que todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciãos, eles se prostraram diante do Senhor. Há algo profético para acontecer, a abertura do 7º selo. Nós estamos vivendo ainda no tempo do 6º selo, mas haverá um dia que o meu e o teu Senhor abrirá o 7º selo e levará a sua igreja adornada, limpa, santificada, purificada, com vestes brancas. E a Bíblia vai dizer que quando eles clamavam em alta voz, eles tinham algo na sua mão. Diga para o seu irmão do lado assim: eles tinham palmas. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite mais uma vez? Glória ao Senhor. Diga para quem está do teu lado assim: tema da mensagem, vai lá, Salmo, diga aí, o tema da mensagem: o sinal da vitória. Há um sinal no 7º selo. Quando eu leio Apocalipse, irmãos, me dá vontade de escrever em um capítulo só mais de 10 folhas, mas eu quero me deter somente nessa parte. Vai dizer que os selos, foram abertos. Aí eu volto para o capítulo 6, está do lado aí. No capítulo 6, no primeiro versículo vai dizer: e havendo o Cordeiro. A Bíblia vai falar no capítulo 7, no versículo 10, o que está sentado no trono, e ao Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Eles estão assentados, e vendo no capítulo 6
os anjos abrindo os selos. E havendo o cordeiro, olha, o Senhor, o cordeiro, abrindo um dos selos, olhei e vi dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. O primeiro selo, ele chama os povos para ver, vem e vê. E há no céu uma voz como de um trovão. Diga comigo, trovão. Quando havia o som de trovão, é porque o cordeiro iria trabalhar em alguma coisa. Então, quando o Senhor brada na terra, a gente ouviu isso, muitas mensagens fervorosas. Hoje, o Senhor vai bradar na terra. Significa que haverá vozes de muitas águas, tempestades, trovões e tudo mais que está dentro do campo espiritual no trono de Deus. No capítulo 6, no versículo 3, vai ser aberto, Viviane, o segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Esse animal está dizendo que no versículo 3, aí parte para o versículo 4, que é a continuação do 3, e saiu outro cavalo vermelho. No versículo 2, quando o animal que estava ali, eram 4 animais, ele está dizendo que saiu o primeiro animal, que é um cavalo branco, que ele diz assim: vem ver, e uma voz de trovão saiu do céu. O segundo selo, ele está dizendo, o segundo animal, vem ver, é um cavalo vermelho, e diz a Bíblia que ele estava tirando a paz na terra. Olha o que diz aí o versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz na terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Hoje o Senhor está passando a espada, não só no Brasil, mas em muitas nações. O Senhor está dizendo que este cavalo vermelho, o segundo animal do segundo selo, representa, ele está tirando a paz na terra. Meu irmão, eu não sei como é que esse povo tira tanto dinheiro para fazer os canais de televisão e reportagem, porque todo dia morre alguém, todo dia um filho mata o pai, uma mãe mata o filho mata a esposa, oh meu Deus, e o esposo mata a esposa, o filho mata a irmã, e assim vai, muito roubo, muito assalto, e vivemos dias terríveis, sim ou não, irmãos? Abaixou tudo, mas o óleo não abaixou ainda. Oh meu Deus, pega esse óleo, está quase o preço da carne o óleo, meu Deus. Irmãos, vivemos dias terríveis em que a igreja não está vigilante, a igreja não está adornada, preparada para passar os 6 selos e vir o 7º selo. O terceiro selo está no versículo 5 do capítulo 6, versículo 5 diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, cavalo branco, cavalo vermelho e agora o cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado, ele tinha uma balança na mão. O que significa balança, irmãos? O que significa balança? Se a gente for olhar para os tempos antigos, a gente vai olhar que quando se colocava a balança, se colocava aquele peso com 1 quilo determinado, 1 quilo, aqui tem que dar 1 quilo, e quando dava 1 quilo, o que acontecia com a balança? Ela estava na mesma direção. A Bíblia vai dizer sobre os filhos de Nabucodonosor, um deles faz uma besteira, faz alguma coisa contra Deus, e aparece na parede escrito Tekel, Tekel, Mene, Tekel, né? Pesado foste na balança. Balança significa que Deus está colocando um prumo na terra para que ela esteja assentada. É como se fosse fazer uma parede, a gente bota um guia, a gente coloca um prumo. Quando a gente faz o chão, aumenta o chão com uma quantidade de areia e coloca ali um prumo no chão e coloca madeira, e tudo que está debaixo da madeira tem que ser colocado para ficar na mesma direção. No primeiro versículo, versículo 1 do capítulo 6, há um animal que ele é o branco, um cavalo branco com voz de trovão. E ele diz que há uma voz de trovão. O segundo animal é o cavalo vermelho, e ele tirou a paz da terra. O terceiro animal, no versículo 5 do capítulo 6, diz que é o terceiro selo, ele tem uma balança na mão, e é o cavalo preto. O quarto selo, olha o que está o versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê.
e olhei e eis, versículo 8, e olhei e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Esse cavalo amarelo, bonitinho, a cor maravilhosa, não é o cavalo preto, porque a gente pensa que tudo que é preto é destruição. Não, irmãos. A Bíblia está dizendo que o cavalo amarelo, o quarto selo, no versículo 7, diz que ele tinha morte na mão e o inferno o seguia. E ele estava matando os povos. E diz que havia uma parte da terra, com a espada ele trouxe fome, peste e as feras da terra. Está acontecendo fome na terra, irmãos? Está tendo peste na terra, sim ou não? Está acontecendo destruição nas famílias? Sim, então nós estamos vendo que esses 6 selos, primeiros selos, estão em evidências com o dia de hoje. Nós estamos no dia 25 de agosto de 2022 e o Senhor está dizendo que continua trazendo os seus selos para a terra. Mas eu estou agora no 5º selo. O 5º selo é o versículo 9. Pega aí o versículo 9, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra e de Deus, e por amor do testemunho que deram. Olha aí, já mudou a história. Versículo 10, irmãos. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O povo olhou e diz que esse quinto selo, isso, ele está vendo aqueles que clamavam com alta voz, das almas que ficaram debaixo do altar, foram mortos por causa da palavra de Deus, mas ainda ecoava o grande pedido: Senhor, nós já vimos mortes, nós já vimos bestas feras, nós já vimos o inferno, já vimos pessoas serem mortas, já vimos, Senhor, esses animais que foi lhe dado poder para matar pessoas. E agora, Senhor, até quando o Senhor vai julgar essa nação e quando vai acontecer a grande volta e o retorno do rei? Até quando vai vir o 7º selo? Quem é digno de abrir o 7º selo? Quem é digno de abrir esse selo que vai trazer respostas para o mundo? Eu ainda estou no 5º selo, mas eu quero falar do 6º selo. O 6º selo está no capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Versículo 14. E o céu retirou-se como o livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes, aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Diga para quem está do teu lado: misericórdia. Quem o poderá resistir quando o Senhor completar o 6º para o 7º selo? Quem poderá resistir? A Bíblia vai dizer que todos os povos, línguas, raças e nações entenderam que, no versículo 16, que está sentado sobre o trono e nos livre, Senhor, da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia do arrebatamento da igreja. Há um tremor na terra, e a Bíblia vai dizer que as estrelas caíram, os céus como um livro, Lícia,
que estava desenrolado, e agora ele vai enrolando o livro e o céu fica todo negro, tudo fica escuro, e acaba ali no sexto selo. Mas aí entra o capítulo 7, que foi o capítulo que eu estava lendo, e no versículo 4 diz assim: e ouvi o número dos assinalados. Meu Deus, diga para o seu irmão do lado Bíblia. Apocalipse 7, versículo 4 diz assim: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. 12 tribos, 12 mil pessoas. A Bíblia está dizendo sobre governo, a Bíblia está falando sobre império, a Bíblia está falando que agora, depois desse sexto selo, em que, a partir do quinto selo, que diz que ele viu as almas daqueles que morreram por amor da palavra de Deus, e o sexto selo, a Bíblia vai dizer que as pessoas que não estavam debaixo do altar, que estavam vivas, agora estão dizendo: aquele que está sentado no trono vai vir julgar esses povos, a ira dele está sobre nós. E o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que nos arrepender. A Bíblia está dizendo que prepara agora aquilo que estava no Velho Testamento, Vitão, as 12 tribos, e ele começa a pegar da tribo, vamos lá, eu botei aqui, da tribo de Judá, versículo 5, havia 12 mil assinalados. Rúben, 12 mil. Gade, 12 mil. Versículo 6, da tribo de Azer, 12 mil. De Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. De Levi, 12 mil. Issacar, 12 mil. De Zebulon, 12 mil. José, 12 mil. E de Benjamim, 12 mil pessoas. Há uma reunião espiritual. Quando nós estamos aqui, há anjos trabalhando nesse lugar, amém, igreja? O Espírito Santo está passeando no nosso meio, dizendo: há adoração nesse lugar, há oração, corações contritos. A gente aqui que veio para adorar, há pessoas que vieram aqui esperando o sétimo selo. Ele vai dizer que depois das tribos e nações do sexto selo, aqueles que estavam mortos por amor da palavra de Deus, agora os povos querem se arrepender, porque há uma ira, há algo, Salmo, que está ardendo nos povos. Vai chegar um tempo, irmãos, que a busca pela palavra vai ser incessante, e quando isso acontecer, virá o sétimo selo. Apocalipse 7, virá o sétimo selo. Ele diz que nas 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó, que depois vira Israel, ele vai dizer que dessas 12 tribos tem 12 mil pessoas, multiplicado 12 vezes 12 mil, 144 mil pessoas que formam o governo de Deus, tanto na terra como no céu. A Bíblia diz também que os discípulos foram 12, eles governaram e viraram apóstolos, levaram a mensagem, e até hoje chegou até nós aquilo que foi pregado desde a fundação do mundo. A Bíblia está dizendo também que há tribos e nações que depois que foram abertos o sexto selo, há uma espera ansiosa pela abertura do sétimo selo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque há perigos iminentes, há perigos que estão por aí. Qual é a intenção de Satanás nesses últimos dias? Tirar o foco de você, matar a tua fé, tirar a tua esperança e colocar coisas na sua cabeça para que você não entenda o que está na palavra. É por isso que muitas pessoas erram, porque elas não têm conhecimento da palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando eu estou na palavra, a palavra está em mim. Quando eu vivo no Espírito, o Espírito está em mim. Quando eu vivo na carne, a minha carne está em mim. Mas quando eu mudo isso e recebo do Espírito Santo, tem que acontecer uma mudança total. É por isso que eu li no capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 9, que depois destas coisas olhei, e eis que havia uma multidão a qual nenhum homem podia contar.
Eu lembro do CD do Antônio Cirilo, pastor Antônio Cirilo, que na época era missionário Antônio Cirilo, era da Igreja Batista de Contagem, hoje está lá de novo, graças a Deus. Diz que ele fez um CD, a gente vê a imagem, que havia os povos, parecia como estivesse esperando a volta de Jesus, a abertura do 7º selo, e havia alguém que estava subindo ou descendo até eles, ou arrebatando a igreja. Quando eu vi esse CD na época, eu lembrei de Apocalipse. Eu falei: Senhor, é chegado o tempo do arrebatamento da igreja. A Bíblia vai dizer no capítulo 6, e vai dizer no 6º selo, no 5º selo, que havia vozes daqueles que estavam mortos, e morreu por amor da palavra. O que o Senhor estava fazendo com a igreja naquele momento? Ele estava dando voz para a igreja, porque foram aqueles que morreram pelo amor da palavra, pelo amor do evangelho, por as coisas de Deus. E ele pega esses povos, línguas, raças, de nações, e ele quer levar, porque já é chegado a última hora. Versículo 17 do capítulo 6: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A palavra está sendo bem clara. Quando eu sigo profeticamente o que Apocalipse, Dani, está dizendo para nós, há um arrebatamento da igreja. Ou a gente será arrebatado, ou a gente será levado pós-morte, ou a gente vai ver os céus se enegrecerem, e haverá a chamada do Filho do Homem. Se tocará não uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, mas 7 trombetas serão tocadas para a volta do Filho, para a volta do leão da tribo de Judá, para buscar a sua igreja. Diga para quem está do teu lado o tema da mensagem: o sinal da vitória. Se está começando a dar tudo errado, se o mundo está de perna para o ar, se as nações estão se autodestruindo, porque a guerra da Rússia não acabou não, irmãos, está lá até hoje. Se elas estão se autodestruindo, é porque o Senhor está separando o seu povo. Mortos vêm, nações apareçam, porque os filhos de Jacó também morreram, e eles estão aqui separando 12.000 homens cada um. Mas entra no capítulo 7, versículo 9, que olhei e eis que havia uma multidão que ninguém podia contar. Sabe de onde? Nações, tribos, povos e línguas. O que ele está salvando? Todo mundo que está recebendo Jesus, que está se arrependendo, porque está dando oportunidade para quem está vivo, e está trazendo os que morreram no Senhor, e agora está chamando as 12 nações, as 12 tribos, e Ele está fazendo com que há uma reunião espiritual, tanto no céu como na terra. Eu falo para os irmãos, nessa noite de quinta-feira, o Senhor está reunindo a sua comitiva espiritual para vir buscar a sua igreja. Amém? Eu tenho que crer que Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Jesus vai voltar, sim ou não, igreja? Eu creio que seja para amanhã, rápido. Ele já abriu os seus 7 selos, ou melhor, os seus 6 selos, e agora chega o grande selo. Apocalipse 8, vira uma folha somente aí, irmãos. Apocalipse 8, versículos de 1 até o 5. Você pode dar um glória a Deus igual a Alice? Aleluia. Ei, papai. O grande selo, capítulo 8, versículo 1 de Apocalipse. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, porque eles estavam clamando, gritando, batendo palma, todo mundo tocando trombeta, todo mundo recebendo de Deus ali, e houve silêncio no céu por quase meia hora. Meu pai, lá no céu tem hora, irmãos? Aqui nós vivemos no tempo Cronos, diga comigo Cronos, é o tempo do nosso relógio, mas no céu é chamado tempo Kairos. Houve, aleluia, no céu um silêncio por quase meia hora, preparação de terra e céu. Quem estava sendo levado ainda estava neste mundo. E diz a palavra: e viu os 7 anjos, aleluia, que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso
para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso, lembra do sacerdócio? De todos os sacerdotes, quando levavam os pedidos, e a fumaça, esse foi um anjo só que trouxe, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. Os santos está com S minúsculo, amém ou não amém, igreja? Significa eu e você, desde a mão do anjo até diante de Deus. Versículo 5 e último de Apocalipse 8. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a... Meu Deus, é muito forte isso, irmãos. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Até aí. A Bíblia está dizendo que o povo estava ligando na terra para o céu. Senhor, nós estamos esperando. Estamos clamando a abertura do 7º selo. Estamos aguardando a grande volta de Jesus, a grande volta do Senhor, para estar junto com a gente aqui e buscar, Senhor. Ai de mim que sou pecador. Ai de mim, Senhor, que sou um pecador e não tenho feito a sua vontade. Ai de mim, Senhor, que eu troquei muitas coisas pela sua glória, Senhor. Ai de mim, mas ainda está dando tempo. Talvez estejamos no milênio. Talvez estejamos, Senhor, no fim dos tempos. E ano de 2023 nem exista, porque o céu vai se enegrecer e Jesus vai bater as portas dizendo: eu vim buscar aqueles que morreram por causa do meu evangelho, eu vim buscar aqueles que sofreram por causa da minha obra na terra, eu vim buscar aquele que tomou um tiro de fuzil quando estava pregando na favela, eu vim buscar aquele que estava dentro de um local, pregando no ônibus, pregando no trem, falando do amor de Jesus, ganhando almas. Eu vim buscar a minha igreja.